pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar do Malawi. Te peço para se inscrever no canal e curta o vídeo. Obrigado. Desde o tempo colonial que este território é conhecido por nomes relacionados com o grande lago que o limita ao oriente. Os ingleses chamaram-lhe Nyasalandia, de nome porque era conhecido o lago naquele tempo, Lago Nyasa. Após a independência, o novo país adota o nome de Malawi e com este nome rebatiza o lago. Malawi significa em língua siniana o nascer do sol, tal como está representado na bandeira, uma vez que para os malawianos é sobre o lago que nasce o sol. O primeiro contato significativo com o mundo europeu foi a chegada de David Livingstone à margem norte, Lago Nyasa, em 1859, e o subsequente estabelecimento de missões da Igreja Presbiteriana Escocesa. Em 1891, estabeleceu-se o Protetorado Britânico da África Central, transformado em 1907 no Protetorado de Nyasalandia. Em 1953, o governo britânico criou a Federação da Rodésia e Nyasalandia, ou Federação Centro-Africana, que compreendia os territórios hoje referentes ao Malawi, Zâmbia, então Rodésia do Norte, e Zimbábue, então Rodésia do Sul. Em novembro de 1962, o governo britânico concordou em conceder a Nyasalandia autonomia a partir do ano seguinte, o que marcou o fim da federação. 2 anos mais tarde, torna-se uma república, ao mesmo tempo que Hastings Kamuza Banda é eleito presidente sob uma constituição que permitia a existência apenas de um partido, Partido do Congresso do Malawi, MCP, o que conduziu em 1971 à reeleição de Banda como presidente vitalício. Em 1993, Banda perdeu o título de presidente vitalício, que abriu as portas à realização das primeiras eleições multipartidárias, a 17 de maio de 1994, cujos resultados deram uma vitória escassa ao principal partido da oposição, a Frente da União Democrática, liderado por Bakili Muluzi. Desde sua independência do Reino Unido, em 1964, o Malawi é oficial e legalmente, de acordo com a Constituição, e também na prática, uma república presidencial multipartidária e uma democracia representativa na qual o chefe de Estado e de governo é o presidente da República. O ex-presidente Hastings Banda estabeleceu uma política externa pro-ocidental que continuou até o início de 2011. Ele incluiu boas relações diplomáticas com muitos países ocidentais. A transição de um Estado de partido único para uma democracia multipartidária fortaleceu os laços do Malawi com os Estados Unidos. Um número significativo de estudantes de Malawi viajam para os Estados Unidos para a obtenção de ensino superior, e os Estados Unidos têm filiais ativas do Corpo de Paz, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e a Agência para o Desenvolvimento Internacional do Malawi. Malawi mantém estreitas relações com a África do Sul durante toda a era do apartheid, que resultam em relações tensas entre o mesmo e outros países africanos. Após o colapso do apartheid, em 1994, as relações diplomáticas foram feitas e mantidas em 2011 entre o Malawi e todos os países africanos. Em 2010, no entanto, a relação de Malawi com Moçambique tornou-se tensa, em parte devido à disputa sobre o uso do rio Zambezi e uma rede elétrica interpaís. Em 2007, Malawi estabeleceu relações diplomáticas com a China, e os investimentos chineses no país têm continuado a aumentar desde então, apesar das preocupações em relação ao tratamento dos trabalhadores por empresas chinesas e da concorrência de negócios chinês com empresas locais. Em 2011, as relações entre Malawi e o Reino Unido foram danificadas quando um documento foi lançado na qual o embaixador britânico em Malawi criticava o presidente Mutharika. Mutharika expulsou o embaixador do Malawi e em julho de 2011 o Reino Unido anunciou que estava suspendendo toda a ajuda orçamentária devido à falta de resposta às críticas de seu governo à má gestão econômica de Mutharika. Em 6 de julho de 2011, os Estados Unidos seguiram o exemplo com o congelamento de uma doação de 350 milhões de dólares, citando preocupações sobre a supressão do governo e intimidação dos manifestantes e grupos cívicos, bem como a restrição da imprensa e a violência da polícia. Malawi possui como maior cidade e também capital do país, Lilongwe, que abriga um aeroporto internacional, e o Museu de Kamuzu, um importante destino turístico do país.
A capital Lilongwe é uma região de forte polo industrial nas áreas de agricultura e turismo e em menor escala a pecuária. Malawi é um país encravado do sudoeste da África, alongado e estreito. Tem 837 km do norte a sul e largura de 8 a 160 km, com 118.484 km². Faz fronteira com a Tanzânia ao norte, Moçambique a sudoeste, leste e sul e com a Zâmbia a oeste. O traço mais marcante da sua geografia é o Lago Malawi, ou Nyasa, terceiro mais extenso da África, que ocupa cerca de 1/4 do país, com aproximadamente 31.000 km², dividindo com Moçambique e fazendo a fronteira com a Tanzânia. O relevo varia entre as planícies do rio Siri, que origina-se no Lago Nyasa e deságua no rio Zambezi, já em território moçambicano, e planaltos desde a fronteira ocidental com a Zâmbia. Às proximidades da margem ocidental do Lago Nyasa, uma cadeia montanhosa estende-se de norte ao centro-oeste do país, com elevações entre 1.000 e 2.000 metros, que corresponde às montanhas que seguem a Vale do Rift, da África Oriental. Na porção sudeste do país, a leste do Vale do Rio Shire, ergue-se o maciço de Mulanje, também pertencentes às cadeias marginais do Vale do Rift. Com o Pico Sapico aqui, 3.002 metros de altitude, é o ponto mais elevado do país. O clima é tropical na região central até o norte, com uma temperatura média anual de 30 graus Celsius e mais ou menos clima temperado. Ao sul, sob influência das correntes de ar frio, no inverno, do sul do continente africano, com estações do ano mais bem definidas que o centro-norte do país.